Deus é sempre a fonte de tudo o que é bom, de tudo o que nós precisamos. Tiago capítulo 1, versículo de número 17 diz que todo dom precioso e toda dádiva perfeita desce do Pai das luzes. Então, em se tratando de coragem, o nosso assunto aqui, nós devemos reconhecer que é em Deus que nós a encontramos. É nele que nós devemos buscar a coragem que tanto nós necessitamos nessa terra. Aliás, quando nós nos enchemos de Deus, consequentemente, nós nos tornaremos também cheios da coragem que é proveniente do Senhor. De modo especial, nós vemos em Atos dos Apóstolos homens que antes eram medrosos, covardes, tíbios, agora, depois de Pentecostes, se transformam em homens corajosos, destemidos, ousados, cheios de autoridade por causa da presença do Espírito Santo deles. Assim acontece conosco. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós também recebemos esta coragem, esta autoridade, esta ousadia que provém do próprio Espírito de Deus. E ainda, quanto mais nós crescemos na fé, quanto mais a fé cresce em nós, mais coragem nós temos, mais corajosos nós nos tornamos. Lá em Marcos capítulo de número 4, no contexto daquela tempestade que assola o barco que estavam os discípulos e Jesus. Os discípulos, diante daquele cenário tempestuoso, diante daquela agitação do mar, daquela ventania, se desesperam, vão até Jesus. Jesus acorda, Jesus repreende o vento, faz silenciar o mar e depois Jesus se volta para os discípulos e repreende eles, dizendo: como sois tão medrosos, ainda não tendes fé? Isso nos diz que por causa da falta de fé deles, eles estavam com medo. E isso nos ensina que quando nós não temos fé, nós temos muito medo. Mas quando nós temos muita fé, nós nos tornamos corajosos. Então, quanto mais fé nós tivermos, mais corajosos nós seremos. Somente andando nessa terra com Deus, em Deus e por Deus, que nós seremos verdadeiramente pessoas de coragem. Quando nós vamos para o livro dos Salmos, nós encontramos tantas declarações de salmistas que, por causa dessa adesão ao Senhor, dessa confiança nele, de estarem no Senhor, se declaravam como pessoas fortes, como pessoas cheias de ousadia e de coragem, porque essa força que eles tinham, essa coragem, esse ânimo, vinha da presença de Deus na vida deles. Salmo de número 26, verso 1, está escrito assim: o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Gosto demais também do Salmo 117, no versículo de número 10, onde o salmista diz assim: ainda que me cercassem todas as nações pagãs, eu as esmagaria em nome do Senhor. E lá embaixo, no versículo de número 14, ele diz assim: o Senhor é a minha força, a minha coragem, Ele é o meu Salvador. Mas, mesmo que a coragem é algo que encontramos no Senhor, ser corajoso não acontece de forma automática, repentina, sem nenhuma ação nossa. Mesmo Deus nos concedendo coragem, nos dando a graça de sermos corajosos, precisamos continuar lutando contra o medo, contra todos os sentimentos negativos, pois, afinal de contas, continuamos seres humanos sujeitos a fraquejar. Então, eu posso afirmar que ser corajoso é também uma questão de decisão. Li certa vez uma frase atribuída a Santa Teresa Benedita da Cruz, ou simplesmente Edith Stein, que me chamou muita atenção, e essa frase dizia assim: coragem é ir com medo. Em outras palavras, coragem é agir apesar do medo. Muitas vezes, diante de muitas realidades, situações, nós sim nos encontraremos temerosos, cheios de medo, mas nós, em primeiro lugar, precisamos recorrer ao Senhor, buscando essa força, essa coragem e esse ânimo, mas nós também precisamos de atitude, de decisão, de enfrentar aquela situação, aquela realidade, de irmos de encontro àquilo que nos causa tanto medo. E ao nós tomarmos essa decisão de irmos em frente e enfrentarmos, encararmos aquela realidade que nos causa tanto espanto, tanto medo, nós iremos ver a graça do Senhor cooperando conosco e nós iremos ver que aos poucos, gradativamente, nós iremos vencendo esse medo, vencendo esse temor e nós nos sentiremos muito mais corajosos após enfrentarmos esses medos que
tanto nos assolam. É por isso que nas Sagradas Escrituras nós encontramos tantos imperativos de Deus para que nós não tenhamos medo, para que nós sejamos corajosos. E se Ele nos ordena a isso, é porque não depende só dele e nós devemos fazer a nossa parte. Precisamos no Senhor nos decidir por sermos corajosos diante dos desafios, diante das realizações de tarefas difíceis, diante das dificuldades que nós encontramos na caminhada dessa vida, diante de todo o mal. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 31, no versículo de número 6, Moisés encoraja o povo dizendo assim: coragem e sede fortes. Quando chegamos em Josué, capítulo de número 1, no versículo de número 6, olha só o que Deus diz àquele que estava sucedendo Moisés na missão de levar o povo para a terra prometida: ser firme e corajoso. No versículo de número 7, Deus diz novamente: tem ânimo, pois, e ser corajoso. Mais embaixo nós vemos lá no versículo de número 9, isto é uma ordem, ser firme e corajoso. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo de número 20, Davi disse assim a Salomão, seu filho: ser forte e corajoso, mãos à obra. Quando vamos mais para frente, chegamos lá em Isaías 43, versículo de número 1. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel: nada temas. Chegamos lá em Jeremias, capítulo 1, versículo de número 8, e a ordem é: não deverás temê-los, porque Deus nos dá uma ordem para que nós tomemos uma decisão de não temer, de não nos deixar ser dominados pelo medo e sermos assim, debaixo da sua graça, pessoas corajosas. Quando chegamos no Novo Testamento, esta ordenança de Deus continua nos sendo dada, pois nós vemos, por exemplo, em Lucas capítulo 1, verso 30, que Maria, diante do chamado que Deus fez a ela através do anjo, também recebe a ordem para que ela não temesse, pois a missão sim seria muito grande. Lá na frente é Jesus, agora quem diz aos discípulos, João 16, 33, no mundo há vez de ter aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 16, versículo de número 13, diz assim: vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes. Em outras traduções estará: sede corajosos. Que eu e você possamos crescer na comunhão com o Senhor, para que sejamos cada vez mais homens e mulheres cheios de coragem. E que também no Senhor nós nos decidamos por ser corajosos, apesar de tudo nessa terra que pode nos provocar medo. Então, Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.